Boa noite a todos, bom ver vocês, bom saber que estão aqui apesar da chuva, do frio, do cobertor quente em casa. É bom saber que nós temos nos importado com a nossa vida e sabido que nós temos que colocar nossos melhores esforços, nosso all-in em direção das coisas que realmente importam. E hoje é o desfecho da série All-in e nós estamos, eu estou também bem com a expectativa alta. Eu falo ansioso, mas eu acho que a expectativa está alta pelo fim dessa série. Uma série que tem mexido com muitas pessoas, tem mexido comigo, tem mexido com a minha esposa, tem mexido com outros que têm conversado comigo também. E hoje nós queremos dar um desfecho e dar um passo significativo em nossa vida. Quero realmente trabalhar hoje com vocês de uma forma que quando nós terminarmos essa série, todos nós possamos dizer: puxa, valeu a pena refletir e passar por esses assuntos, não é? Nós separamos nessa série All-in 4 esferas da nossa vida para nós conversarmos, refletirmos e tentarmos colocá-las no eixo, tentarmos colocá-la diante de Deus e deixar com que Deus nos conduza para com que essas áreas fiquem realmente refrigeradas, novas, o foco correto e a nossa vida flua, não é? Nós conversamos no primeiro dia, no dia 15 de maio, sobre tudo ou nada na minha vida. Nós passamos por uma espécie de revisão pessoal da vida, dos dons, dos sonhos, das coisas que nós sempre trouxemos conosco aqui durante toda a nossa vida. No segundo dia, no dia 22 de maio, nós conversamos sobre tudo ou nada na nossa família. E aí é outra área que também mexe muito com a gente, porque nós temos que rever nossos relacionamentos com irmãos, com pai, mãe, com esposo, esposa, amigos, tantas coisas que nós precisamos colocar diante de nós para avaliarmos. Na semana passada nós conversamos sobre tudo ou nada na minha comunidade, e aí conversamos um pouco sobre esta esfera tão importante que muitas vezes é deixada de lado. Nós deixamos isso muito aquém do que nós deveríamos viver, uma vez que isso é também parte da nossa identidade. Nós não somos feitos para vivermos isolados, mas vivemos em comunidade, especialmente a comunidade de fé, onde nós apoiamos uns aos outros, onde nós precisamos perdoar uns aos outros, nós precisamos aprender e ensinar uns aos outros. Isso traz dinâmica para a nossa vida. E hoje a nossa conversa é sobre tudo ou nada na minha profissão. Tem algumas pessoas aqui que talvez estejam com mais ânsia de ouvir falar nessa esfera, e espero muito que a nossa conversa sirva para todos nós nos portarmos e vivermos melhor essa área da nossa vida. Eu quero começar a falar um pouquinho vou falar da minha profissão, né? E alguns vão dizer: puxa, pastor é profissão? Desde quando, né? E eu acho que na nossa conversa nós vamos concordar que pastor é profissão. E espero que todos concordem, né? Mas quero voltar então no tempo um pouquinho e lembrar de quando eu tinha 21 anos de idade. Eu estava, na verdade, terminando a minha formação numa outra profissão, como economista, mas eu estava me apresentando na minha igreja local para responder uma vocação que eu entendia Deus me chamar para ser ou missionário ou pastor. E eu lembro que eu estava me preparando porque eu passaria por um exame, vários pastores e líderes como presbíteros, assim são chamados nas igrejas presbiterianas, iam me avaliar para saber se eu tinha condições para ir para o seminário, me preparar para responder uma vocação. E eu lembro que, ao ter que me preparar para essa avaliação, eu me deparei com um problema. Eu olhava para a Bíblia e eu lembrava que tinha uma série de coisas que eu não entendia nada. Textos que eu lia, relia e não compreendia. Lembrava também das minhas dinâmicas de não conseguir passar tempo estudando a Bíblia. Também me lembrava de que eu não tinha tão pouco me organizado ao longo dos meus poucos anos, mas de uma forma que honrasse um pedido meu para ser pastor.
ou missionário. Afinal de contas, o pastor e o missionário iria dedicar o tempo, a sua vida, para ensinar a Bíblia. E eu tinha dificuldade de entendê-la, de compreendê-la, de estudá-la. E eu me deparei com aquilo, assim, pouco tempo antes dessa avaliação, e entrei numa espécie de crise, né? Você pode imaginar, se fosse com você, como você agiria. E eu lembro que a única forma de lidar com isso que eu encontrei foi falar com Deus a respeito disso. Falei, Deus, eu me entendo, eu me sinto chamado pelo Senhor para fazer isso, mas eu não consigo compreender uma série de coisas. Me ajuda, me ajuda. E quando nós falamos de profissão, depois eu conto o final dessa história, mas quando nós falamos de profissão, qual é a definição que nós temos sobre isso? Nós vamos conversar hoje sobre tudo ou nada na minha profissão, mas de onde vem essa palavra profissão? Por que nós usamos a palavra profissão para dizer a respeito do meu emprego ou daquilo que eu faço? Não sei se todos sabem, mas essa expressão vem sim de um termo religioso, de confessar publicamente. A minha profissão é aquilo que eu confesso para a sociedade que eu sei fazer. Então, não é errado eu falar que a minha profissão é ser pastor, uma vez que eu confesso para a sociedade que eu sou pastor. Então, profissão tem a ver com aquilo que você... Tanto é que quando você termina um curso técnico ou uma faculdade e outros graus também, você faz uma declaração pública. Você faz um juramento de que você agirá a partir daqueles termos, daquela sua formação e da ética, né, que você vai se comprometer. Você vai fazer uma profissão, uma declaração pública de que você agirá nos seguintes termos. E daqui nós já temos que começar a nossa conversa. Tudo ou nada na minha profissão. A primeira questão que eu trago aqui, diante disso, é o que você tem confessado para a sociedade e como você tem feito isso? O que você tem confessado ser a sua capacidade de ser útil para a sociedade? E aqui eu penso que, uma vez definindo que profissão é a nossa declaração de utilidade para a sociedade, eu penso que uma série de crises nossas já vão embora. Como, por exemplo, pode um cristão trabalhar numa empresa que produz cigarro? Essas perguntas como, pode um cristão trabalhar numa empresa que é totalmente dedicada ao lucro? O que vocês acham? Uma vez que você confessa que as suas habilidades, você faz uma declaração pública de que as suas habilidades são tais, e alguém se vê interessado nas suas habilidades e o convida para executar as suas habilidades e então fazer aquilo que vocês estão contratando, você deve ou não deve fazer? Você deve concluir o seu trabalho ou não? Você deve aceitar ou não? A questão é, uma vez que você aceite, responder a essa solicitação de utilidade, é muito importante que você conclua. Isso é ser ético, isso é ser cristão. A partir desse conceito, então, eu quero trazer para nós a próxima pergunta. Qual é a relação da minha profissão com Deus? Qual é a relação da sua profissão com Deus? Como é que você vai lidar, como é que você lida com essa dimensão? Porque nem todos fazem esse tipo de relação. Muitas pessoas olham para as suas atividades, o seu dia a dia, a sua forma de sustento, falam, olha, Deus me ajude, eu estou aqui querendo cumprir, mas será que é por aí? Será que é só isso? Será que tem mais? Ou será simplesmente que nós nem deveríamos colocar profissão ao lado da questão Deus? Para muitas pessoas isso é super tranquilo, a resposta é fácil. Não coloque Deus na sua profissão. Vá fazer o que você sabe fazer e não se importe com essa questão de um Deus. E muitos vão dizer, eu nem acredito em Deus, por que eu colocaria a minha profissão em relação com algo desse tipo? Agora, eu acredito também que nós estamos aqui, nós temos entendido também como comunidade Jardim Paulista, que nós queremos, existe um Deus e nós cremos nele, nós queremos viver por ele,
e é isso que nós vamos conversar aqui, nós devemos sim colocar a nossa profissão pública, nossa declaração pública das nossas habilidades numa relação com Deus. E como você começaria a fazer isso? Como você colocaria a sua declaração pública de utilidade numa relação com Deus? Será que Deus tem interesse nisso? Como você começaria a fazer isso? Quero trazer um primeiro caminho para a nossa reflexão, a partir das palavras de Paulo, que diz o seguinte, a respeito de Deus. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E aqui a declaração importante para nós. Pois todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para todo sempre. Amém. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. Você foi criado por Ele. Você foi criado por Ele. Ele fez você. Mais do que isso, Ele criou todas as coisas e tudo existe por meio dele. Ele não só criou e deixou autônomo no mundo, mas Ele criou e fez com que todas as coisas só existissem por meio dele, ou seja, pela capacidade dele, pela força dele, pelo poder dele, pelo sustento dele. E mais, Paulo ainda vai dizer que além de ele ter criado todas as coisas e de ser o sustentador de todas as coisas são para ele. Quando nós olhamos essa primeira declaração de Paulo, a minha pergunta é: o que você faz no seu dia a dia, na sua profissão, tem a ver com Deus ou não? Tem tudo a ver com Deus. Quer você queira, quer você não queira, tem tudo a ver com Deus. Porque você foi criado por Ele, as pessoas com quem você trabalha foram criadas por Ele, a empresa, a possibilidade de se associar, de se formar uma pessoa jurídica, essas possibilidades de associações humanas só existem porque Deus criou todas essas coisas. E mais, segundo a declaração de Paulo, a declaração bíblica, essas coisas só subsistem, essas coisas só estão presentes porque Deus está possibilitando a vida. E eu fico imaginando, se Deus fosse tão instável nas suas decisões, e assim como Ele criou o mundo, haja luz, haja separação da terra e das águas, Ele falasse algum dia assim: acabem todas as coisas, morram todos os seres humanos, acabe tal empresa. Eu fico imaginando se nós não entraríamos em desespero se Ele decidisse começar a fechar algumas coisas, a reorganizar a nossa forma humana. O fato é que Deus decidiu por um processo em que Ele não quer intervir. Um processo que leva em consideração a nossa consciência humana de como nós devemos fazer as coisas. Lembrando que Ele é o Criador de todas as coisas só existem por conta dEle, e todas as coisas só devem existir para Ele. A partir desses 3 princípios, eu quero já começar a desafiar você na sua profissão. Ou seja, naquilo que você passa o maior tempo da sua vida. O que você faz cumpre esses requisitos? Você certamente dirá: sim, eu fui feito por Ele. Você certamente dirá: com certeza, por meio dele eu continuo vivo, Ele continua a dar chuva, a dar condições climáticas para nós produzirmos alimento, continuamos a dar graça para que as relações humanas continuem vivas. Ou seja, os 2 critérios já aqui cumpridos. O problema em geral é quando nós olhamos para o terceiro princípio. É para Ele
E se nós fôssemos sinceros aqui um com o outro, nós teríamos que dizer, quantos de nós teríamos que dizer agora que a nossa profissão, ou a minha profissão, não é para Ele? Se você tivesse aqui hoje, sentado de frente, não com Gabi, de frente com Deus. Foi boa essa, né? Hoje minha sogra, de manhã, logo cedo, acho que era para me alertar alguma coisa, mas ela me mandou uma mensagem umas 8 da manhã, dizendo que ela viu uma reportagem que aqui na Augusta tem uma casa para piadas sem graça. Eu falei, olha amigo, o que você acha? Eu falei, entendi essa, deixa que tem volta. Eu falei para ela se ela queria ir comigo, claro. Mas a questão é, se você estivesse de frente com Deus, não vou repetir a piada. Se você estivesse de frente com Deus e Ele te perguntasse, o que você faz? A finalidade do que você faz é para mim? Como você responderia isso? E mais, Ele sabe onde você dedica mais tempo. E Ele perguntaria para você, no local onde você dedica mais tempo, o que você faz? É para mim? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, nós temos o seguinte, a narrativa de Deus criando todas as coisas. Ele diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse texto é antes disso que aqueles que são cristãos há mais tempo vão entender que o que aconteceu e que é chamado de a queda, né? Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus e passam a viver então uma vida onde Deus os afasta do jardim e eles vivem marcados pelo pecado e com a maldição. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, é anterior a esse período de rebelião humana contra Deus. Eu estou querendo dizer com isso é que Deus nos criou para trabalhar e isso não é fruto do pecado. Trabalho não é resultado do pecado. Deus nos criou para trabalhar. Não foi o pecado que nos trouxe o trabalho. Ou seja, o trabalho não tem que ser para nós um sacrifício, algo penoso, ou pelo menos não deve ser para nós, a nossa consciência, como resultado de um castigo. Trabalho não é castigo. Deus criou o ser humano para trabalhar, para exercer coisas, para realizar coisas. Nós percebemos isso aqui no texto da criação. Nos criou para cultivar e guardar. Eu quero ainda trazer mais um texto importante aqui, trazer essas coisas, para nós chegarmos em mais alguns blocos da nossa conversa. Eclesiastes 2, 24 a 26 diz o seguinte, aqui o grande sábio, provavelmente Salomão, dizendo o seguinte, a melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir? É interessante como esse provérbio, essa sabedoria, vem confrontar um pouco o nosso estilo de vida contemporâneo, em que nós temos muito dinheiro. Não dá para falar que nós não temos. Nós temos muitos recursos nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o dinheiro vem pelo nosso trabalho, e quando chega ao final do mês, ou quando nós recebemos esses recursos, nós logo pensamos em como nós vamos suprir algumas coisas, as nossas alegrias, as nossas felicidades, as nossas festas, o tempo que eu vou ter de alegria, de prazer. E ele está nos lembrando o seguinte,
Mas todas essas coisas também vêm de Deus. A diversão vem de Deus. Vocês pensaram que eu ia dizer, parem de se divertir, não é? Na verdade, não é isso. A questão é verdadeira, de que quando nós recebemos dinheiro, também é para pensar na nossa diversão, nas nossas festas e tudo mais. Porém, lembrem-se que isso também é do Senhor. Nós não temos que dividir as coisas em, não, isso aqui eu não posso envolver a Deus. Isso aqui sim eu posso envolver a Deus. O dinheiro que você recebe do seu trabalho deve ser sim para gozo de vida. Mas lembrem-se, façam isso com Deus. Parece tão simples, mas é preciso confrontar isso nos nossos pensamentos e paradigmas dos dias de hoje. Quantas vezes nós não temos dificuldade de gastar os nossos recursos com coisas como festas ou diversões envolvendo Deus? Parece que quando eu vou falar com Deus sobre os recursos que eu tenho em mãos, é simplesmente para doar para alguém, para dar o dízimo na igreja. Você já parou para conversar com Deus sobre as suas finanças, o dinheiro que você recebeu do seu trabalho e trazer diante dele, Deus, como é que eu posso gastar uma parcela desse dinheiro com alguma festa? Vocês acham que Deus não criou também a diversão humana? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E por meio dele, essas coisas subsistem. Só que são para Ele. Mais uma vez o confronto sobre nós também envolvermos Deus nas nossas diversões. Parece que nós separamos nosso tempo de diversão com aquilo que é de Deus. E é preciso que nós rompemos com isso. Ainda, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 13, diz o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, palavra dura de Paulo, também não coma. Uau! Está difícil. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha como está atrelado o trabalho e a possibilidade de comer. Mas Paulo continua, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E continua aí, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, que aqui para nós não cairmos na questão assim, olha, não está trabalhando, não vai comer. Simplesmente ferro e fogo. Paulo conclui: e vós, irmãos, vocês que estão trabalhando e têm o que comer, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Haverá, durante toda a história, pessoas que precisarão da nossa solidariedade, precisarão do nosso amor, da nossa compaixão. E aqui a gente começa a fazer uma relação mais profunda da forma como nós devemos trabalhar com a questão da nossa profissão e a existência de Deus. Como é que nós devemos, então, trazer isso para a nossa reflexão e, então, começarmos a pensar o que Deus tem a fazer por nós. E eu quero, então, entrar na última parte já da nossa mensagem, mas acalme-se, vai durar um pouco mais. Né? Mas, alguém na minha profissão, a partir disso que nós levantamos aqui, como é que você pode organizar os seus recursos? Ou seja, o melhor que você tem na vida. E aqui eu já quero começar a levantar os seus talentos, as suas habilidades. Começa a pensar comigo aí quais são as coisas que você sabe fazer bem. Começa a levantar isso. Quais são as coisas que você percebe que Deus te deu como dom? Quais são as coisas que Deus colocou nas suas mãos e que quando você começa a fazer, as coisas acontecem? Também lembre-se das coisas que você não consegue fazer muito bem. Sabe aquelas coisas que você tenta realizar, mas não andam, né? Emperram. O que será que está acontecendo com isso? Mas levante isso também. Coloque agora toda a sua história de vida, né?
Imagine que você está colocando isso tudo dentro de um frasco. Toda a sua história de vida, os ensinos que você já recebeu. Coloque também um pouco da sua personalidade, da sua família. Quais são as características? Se você já morou em mais de uma cidade, quais são essas coisas que contribuíram para formar quem você é? Soma tudo isso, traga isso agora para um campo mais organizado e comece a dizer, considerando todas essas coisas, considerando tudo isso que você tem aí como munição para viver, no que você colocaria todas essas coisas para fazer de uma forma extraordinária? Então, segure um pouco essas coisas que você está lembrando e agora vamos fazer uma imersão sobre como Deus lida, como Ele faz com a questão do trabalho. Olha o Salmo 111, características de Deus trabalhando. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Veja, primeira questão, tudo que Deus faz é maravilhoso. Pergunta para você aí, você. E eu? Tudo que eu faço traz essa característica? É maravilhoso? E olha que interessante a característica de quando um trabalho é maravilhoso. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Deus é maravilhoso, faz de uma forma extraordinária que quando as pessoas vêm, ficam se perguntando como é que isso aconteceu? Como é que isso se realiza? Quando você olha para a natureza, essa natureza criada por Deus, e quantos fenômenos nós não olhamos a natureza e falamos, uau, como é que isso aconteceu? Como é que isso veio parar aqui? Como é que essas coisas estão? Primeira característica, então, que nós podemos observar sobre o trabalho de Deus. São maravilhosas as coisas que Ele faz. Em segundo, em tudo que Ele faz, há glória e grandeza. Que interessante. Eu ouvi de um amigo nosso, Dr. Paulo Sintra Damião. Ele trabalhou, foi vereador durante 2 anos na cidade de São Paulo e trabalhou com o brigadeiro Faria Lima. Foi secretário do brigadeiro Faria Lima. E ele me contando num café que o brigadeiro conversava sempre com ele o seguinte: Paulo, se não for para fazer uma coisa grandiosa, nem comece. Nem comece. A questão é, mais do que a inspiração do brigadeiro Faria Lima, mas muito maior é o nosso Deus, que tudo que faz tem glória e grandeza. Você é uma obra das mãos de Deus, e nisso tem glória, e nisso tem grandeza. Todos os detalhes da sua vida foram feitos por Ele. Nisso tem glória e tem grandeza. Olha o que mais. A sua fidelidade é eterna. A sua fidelidade é eterna. Além de ser um Deus que faz coisas com glória e com grandeza, Ele é fiel até o fim. Do começo ao fim. Lembra que nós estávamos falando de profissão? O que é a profissão? A nossa declaração pública da nossa utilidade? Traga isso também agora para a nossa conversa. Tudo o que você se compromete a fazer, você também entrega com fidelidade até o fim. Olha o que mais do nosso Deus. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Isso nos serve de estímulo. Isso nos serve de exemplo para aquilo que nós temos que fazer. E diz o salmista, Ele é bom e tem muita misericórdia. Além de fazer essas coisas, Ele não se coloca diante dos outros como opressor, não se coloca diante da humanidade como aquele que pode destruir todas as coisas, mas Ele se coloca como um Deus bom e cheio de misericórdia. Quando nós realizamos coisas boas, excelentes, nós temos que aprender com o nosso Deus. Quando Ele faz coisas assim, Ele continua sendo bom
e misericordioso. E nós, quando nós realizamos coisas grandes, a gente dá uma erguidinha um pouquinho a mais no queixo, aquela erguidinha do orgulho, e fala: agora para falar comigo, só marcando horário, talvez daqui a um ano, vou pensar no seu caso, né? Vou ver se o que você tem a me dizer é alguma coisa que presta. Nossa arrogância. Mas Deus, quando realiza as coisas, as grandes coisas, gloriosas coisas, Ele continua sendo bom e misericordioso. Que lição de como nós devemos lidar com a nossa profissão. O salmista continua. Olha só, ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. Vejam, eu gosto de lembrar, ou de explicar, ou de entender a expressão temer ao Senhor pelo seguinte caminho. Quando você sai à noite na cidade de São Paulo, num lugar perigoso, certamente você terá medo. Por quê? Porque pode ser que um terceiro, uma pessoa, pode vir até você e afetar a sua vida. Assaltá-lo, tirar as suas coisas, enfim, praticar violência e assim por diante. O medo tem a ver com a possibilidade do outro nos afetar. Quando nós colocamos a relação de temer, e nesse caso aqui, dar alimento aos que o temem, as pessoas que consideram que Deus pode afetar a sua vida, nós estamos falando que Deus, diante das pessoas que têm medo dele, ou seja, que sabe que ele pode afetar, diz que ele nunca esquece a sua aliança. Quando as pessoas têm medo, ele insere o amor. Continua o texto. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. E olha outra característica de Deus. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Mais uma característica interessantíssima de Deus. Ele é fiel, ou seja, se na sua profissão você estabeleceu um acordo para com outras pessoas, seja fiel, mesmo quando as pessoas não estão vendo, mesmo quando ela deixou a responsabilidade com você. Seja fiel. E ele continua, e justo. Também não faça mais, nem faça menos, mas seja justo. Lute por essa justiça. O nosso Deus trabalha desse jeito e quer nos ensinar a viver dessa forma também. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Será que nós poderíamos dizer isso também para as pessoas com quem nós trabalhamos? Os nossos mandamentos, os nossos valores, os nossos princípios, né? Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós oferecemos, merece confiança. Nós precisamos passar por essa revisão sobre aquilo que nós fazemos. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Uau! Quanta coisa aqui para nós revermos a nossa profissão. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Além disso, o salmista vai dizer, ele é santo e poderoso. E aqui é a importância de nós refletirmos sobre as coisas de Deus. Como nos tornarmos mais parecidos, vivermos mais próximos desses valores de Deus, naquilo em que nós empenhamos nossos esforços, o nosso trabalho. O salmista diz, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Em outras palavras, numa outra versão, diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Lembra que eu falei de temer aquele que entende que o outro pode te afetar? A questão aqui envolvida e que deve entrar na nossa carreira, na nossa profissão, no nosso trabalho, é que quando nós entendemos que Deus pode influenciar, pode alterar, pode mexer com a nossa vida, é então que nós nos abrimos para a possibilidade da sabedoria. Enquanto nós não abrimos a nossa vida para que Deus venha afetá-la, nós não vamos alcançar sabedoria na nossa profissão.
E aqui é o primeiro desafio para todos nós começarmos uma vida, uma carreira profissional ou continuarmos a nossa carreira profissional a partir de um princípio valiosíssimo. Você precisa compreender que Deus pode afetar a sua profissão. Ele pode afetar o seu trabalho, Ele pode afetar a sua vida. E se você viver com esse princípio de que Ele pode vir e colocar a mão, é daí que começa a sabedoria de como você vai lidar com todas as coisas. Você consegue trazer isso para a realidade do que você faz hoje? Que Deus pode vir e afetar o seu trabalho? Ele pode colocar o dedo, se está indo bem, Ele fala, opa, peraí, né? Dá uma apertadinha assim, né? Dá aquela massacradinha assim. E se você compreende que Ele pode fazer isso, antecipe-se e comece a buscar a vontade dEle. Também Ele pode fazer com que você tenha muito sucesso. Se você compreende que Ele pode te afetar, pode ser que Ele traga muito sucesso. Talvez você nem estará preparado para isso. E você vai fracassar, porque você não estaria preparado, mas Ele quer que você aprenda outras coisas. Nós precisamos começar a entender que Deus interfere no nosso mundo, interfere na nossa vida, interfere na nossa profissão. Se nós começarmos a nos abrir para esse caminho, a sabedoria vai começar a tomar conta do nosso coração. E se Deus começasse a mexer na sua profissão hoje, você continuaria a fazer tudo como você faz? Agora eu quero entrar. Lembra que eu falei para vocês segurarem aí as qualidades, né, os dons, sua história de vida, as questões familiares, cidades onde talvez você morou, os sonhos, as coisas que você não gosta, que você não quer ter perto, sabe? Esse todo seu. E a minha pergunta para você é: onde você colocaria hoje todas essas coisas? Partindo disso que nós vimos em Deus, para que sejam coisas grandes, gloriosas, respeitosas, justas, bondosas. Onde você colocaria isso? A segunda pergunta é: você trabalharia com isso pelos próximos 10 anos da sua vida? Você faria isso pelos próximos 10 anos? Gostei do que ouvi de um outro pastor, dizendo que ele gosta de viver, de contar os próximos dias da sua vida por décadas. Tem mais 10 anos para viver. Se você começasse a contar dessa forma, tenho só mais 10 anos de vida, o que você faria? Em que você trabalharia? Com quais princípios você trabalharia? Qual seria a sua profissão? Você mudaria alguma coisa? Será que o que você está fazendo hoje precisa de revisão? Tem cumprido os 3 requisitos que Paulo fala a respeito de Deus? Ele é o Criador. Por Ele subsiste todas as coisas. E todas as coisas são para Ele. Como você construiria a sua vida se você tivesse 10 anos de existência? O que você faria? Quero encerrar essa mensagem com um vídeo. Depois eu vou falar algumas coisas. Esse vídeo é um experimento. Conversa depois disso. Eu, sinceramente, eu não acredito num mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza,
Acho que todos nós já perdemos em relação e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra para mim não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta ou um giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar o lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero ensinar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando crescer, quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. Andar de skate. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se eles estão doentes, se estão com dor de garganta.